Olá! É muito bom estar aqui com vocês novamente, depois de tanto tempo afastado das redes sociais. Para quem não me conhece, o meu nome é José Hermínio Milani, mais conhecido como Dr. Milani. Sou médico, cirurgião geral, atuo aqui no Vale do Ribeira desde 2018 e sou mestre de Reiki. E é justamente sobre Reiki que eu estou aqui para conversar com vocês hoje. Este vídeo é o pontapé inicial para a retomada de um projeto idealizado por mim, que visa a evolução de consciência e que utiliza como principais ferramentas as terapias holísticas. Com o advento da pandemia, muita coisa mudou na vida de todos nós. E eu, como médico, atuante na linha de frente contra o Covid-19, precisei dedicar mais do meu tempo ao meu trabalho como médico, assim como vários outros colegas. E precisei me ausentar durante todo esse período aqui das redes sociais. Mesmo assim, no pouco tempo que eu tinha livre, aproveitei para me dedicar para aprender novas terapias, alguns livros sobre evolução de consciência, livros que pretendo compartilhar aqui com vocês, adquirir novos conhecimentos. Aliás, aqui cabe uma frase que eu gosto muito, de Albert Einstein. Deus nos fez perfeitos, não escolhe capacitados, capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade e perseverança. Foi pensando nisso que eu decidi investir o máximo possível na terapia holística que mais me impactou positivamente. O Reiki é, sem sombra de dúvidas, o maior divisor de águas da minha vida. Havia um Milani antes do Reiki e existe outro Milani completamente diferente agora, depois do Reiki. Decidi buscar quem eram os maiores mestres de Reiki do Brasil e cheguei no mestre Johnny De Carli, que é o maior escritor sobre o assunto no Brasil e, sem sombra de dúvidas, um dos maiores mestres de Reiki da atualidade. Prossegui na minha formação como reikiano e hoje eu tenho orgulho de dizer para vocês que sou mestre de Reiki e estou capacitado a dar aulas de Reiki e formar novos reikianos, levando em frente esse legado maravilhoso dessa prática holística. Muitos podem ter notado que nós alteramos o nome do nosso projeto, mas não foi só o nome que alterou, a mudança foi muito mais profunda. E dois foram os principais motivos que nos levaram a esta mudança. Vou explicar para vocês. O primeiro é que com esse distanciamento que nós tivemos durante a pandemia, ficando afastado das redes sociais, muitos questionamentos chegaram até nós. Um deles era do porquê que não estávamos mais colocando os novos vídeos, novos conteúdos nas redes. E conversando com essas pessoas, acabamos descobrindo que a maioria dos nossos seguidores, que são os nossos companheiros nessa jornada em busca de evolução, não estavam com a gente para superar algum problema relacionado à dependência de drogas. Estavam conosco principalmente por compartilhar das nossas ideias e para buscar superações das mais diversas possíveis. Além disso, com o advento da pandemia, também chegaram dores e sofrimentos dos mais diversos possíveis. E as dores não eram limitadas àquelas mais evidentes, aos números alarmantes de vítimas, de infectados e de vítimas fatais. No âmbito profissional, eu pude acompanhar que as dores não eram restritas aos pacientes e aos seus familiares. As dores acometiam tanto os pacientes quanto os familiares, mas também os amigos, os profissionais da saúde, sem contar nas pessoas que, mesmo que não tivessem um familiar ou não tivessem eles próprios sido acometidos pelo Covid, sofreram os impactos negativos na economia causado por essa pandemia no Brasil e no mundo. O número de doenças emocionais, como pânico, depressão, ansiedade, aumentaram muito.
aumentaram também os índices de suicídios e humor deprimido, fobias, medos, preocupações passaram a ser uma constante na vida das pessoas. E eu percebi que utilizando o Reiki, eu conseguia amenizar bastante o impacto negativo que a pandemia trazia para essas pessoas. Foi pensando nisso que eu comecei a me auto-questionar se eu posso trazer tanto benefício positivo diante da pandemia utilizando o Reiki, por que limitar o foco do nosso projeto apenas para a superação de dependências de drogas, sendo que nós podemos utilizar esse potencial positivo do Reiki para ajudar muito mais gente e gerar um valor positivo muito maior no mundo neste momento tão delicado em que estamos passando. O Reiki, com certeza, não torna ninguém imune ao Covid, nem usando as terapias, nem recebendo a terapia Reiki, nem se tornando um reikiano. Aliás, mesmo os reikianos precisam tomar todos os cuidados necessários, todas as medidas de prevenção em relação ao Covid que são preconizadas na mídia. No entanto, os estudos científicos mostram que o Reiki tem muito impacto positivo na nossa saúde, fortalecendo a nossa imunidade. No dia a dia, nas lutas diárias, no trabalho, na família, nos relacionamentos em geral, nós acabamos alimentando muitos sentimentos negativos, como raiva, medo, inveja, ciúmes, ressentimentos, intolerância. Esses sentimentos causam um impacto negativo sobre o nosso fluxo de energia natural do corpo, causam verdadeiros bloqueios no nosso fluxo de energia, e isso deprime a nossa saúde, debilita a nossa imunidade. O Reiki ameniza esse impacto negativo que esses sentimentos trazem, fortalecendo a nossa saúde, melhorando a nossa produção de hormônios, de enzimas essenciais, de leucócitos, fortalecendo a nossa defesa e nos tornando mais fortes frente ao Covid ou a qualquer outro tipo de infecção. Eu vou deixar aqui no link alguns estudos científicos que mostram os impactos positivos que o Reiki tem sobre a nossa saúde. Outro questionamento constante que me era feito era do porquê que um médico, normalmente cético, ainda mais cirurgião geral, foi se interessar pelo Reiki, uma prática holística, a ponto de se tornar mestre de Reiki e ainda mais criar um canal sobre Reiki para falar sobre isso na internet, sobre terapias holísticas. Mas para responder sobre este questionamento, eu vou precisar contar um pouco para vocês sobre a minha história com o Reiki e como esta maravilhosa prática entrou na minha vida. Como eu disse no início do vídeo, eu sou médico e, como a maioria dos meus colegas, também já fui muito cético. Não acreditava em terapias energéticas ou assuntos relacionados a energias não palpáveis. E mesmo que já tivessem comprovação científica, por eu não ter conhecimento desse fato, eu desdenhava de todo tipo de prática holística. Como dizia Albert Einstein, tudo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Eu ignorava esse assunto. Eu sou formado pela Faculdade de Medicina de Marília, a FAMEMA, uma faculdade pública do interior do estado de São Paulo, da qual me orgulho muito e que forma excelentes profissionais. Saudosa FAMEMA. A FAMEMA foi uma das primeiras faculdades de medicina do Brasil a dar maior importância ao contexto biopsicossocial no processo saúde e doença do paciente. Foi a pioneira no Brasil a implementar um sistema de ensino inovador
chamado de PBL, um sistema trazido do Canadá que busca humanizar a medicina e olhar para o paciente de uma maneira mais integral, sem deixar de lado o contexto socioeconômico, ambiental e o lado emocional do paciente. Mesmo assim, está muito distante de dar a importância que é dada no Oriente ao fator espiritual e a olhar para o paciente de uma maneira completamente holística, não só com o corpo físico, mas com o corpo físico, um corpo mental, um corpo emocional e um corpo espiritual, integrados. O problema é que a grande maioria das doenças não tem origem no corpo físico. O corpo físico é apenas onde ela se manifesta. É um mata-borrão dos outros corpos. A maioria das doenças se origina nos outros corpos e se manifesta no corpo físico. De tal forma que, se não olhamos para esses corpos, nós não tratamos a origem do problema. É como tapar o sol com a peneira. Desde a Revolução Industrial, que a medicina no Ocidente se afastou muito, para não dizer completamente, da espiritualidade. Diferente do Oriente, onde as terapias holísticas são comumente empregadas. Aqui, todas as terapias holísticas passam pelo mesmo processo. Num primeiro momento, são ridicularizadas, para depois passarem a ser questionadas, e depois de muito tempo, de muita evidência de suas eficácias, é que passam a ser aceitas e gradativamente aplicadas. Assim foi com a acupuntura, assim foi com o Reiki, e assim provavelmente será com todas as terapias holísticas. Hoje, a acupuntura já ganhou muito espaço. Temos inclusive residência médica de acupuntura em vários hospitais do Brasil. E o Reiki também está ganhando espaço. Já é recomendado pela OMS como uma prática integrativa, complementar, e já foi implementado no SUS aqui no Brasil. Mas mesmo assim, ainda estamos muito longe de usar todo o potencial positivo que essas práticas nos oferecem. E eu não era diferente. Eu também, assim como a grande maioria dos meus colegas, sempre fui muito cético. Não acreditava nessas práticas. Para mim, acupuntura, homeopatia, florais, eram coisas de charlatão, ou de místicos, ou até pior, coisas de maluco, coisas de doido mesmo. Até que a vida me obrigou a rever os meus conceitos e quebrar meus paradigmas. Quando eu estava no segundo ano da faculdade, uma das cachorrinhas de casa adoeceu. A Julie, uma Lhasa Apso, todinha preta. Eu era apaixonado por aquela cachorra. Ela era um xodó. Ela tinha uma vida muito saudável até então, quando de uma hora para outra ela parou de andar. Perdeu as forças nas patas traseiras e começou a se arrastar. Eu procurei um veterinário, desesperado, e ele fez o diagnóstico de calcificação do canal medular e me disse que a única saída seria a cirurgia, mas que essa era de muito risco. As chances dela ter uma lesão no canal medular e nunca mais voltar a andar eram muito grandes. Diante disso, procurei vários outros profissionais, mas todos me diziam a mesma coisa. Até que finalmente, quando eu estava quase desistindo e partindo para a cirurgia, um veterinário me orientou a ir numa especialista, uma veterinária especialista em acupuntura. Eu fiquei reticente, afinal eu não acreditava. Para mim, a acupuntura só funcionava para seres humanos em alguns casos, porque o ser humano pode ser sugestionado e, por achar que vai melhorar, acaba melhorando como efeito placebo. Mas eu não tinha escolha. Ou era acupuntura ou era cirurgia. Diante dos riscos da cirurgia, resolvi tentar a acupuntura. Meio
cético, achando que não ia dar certo, mas vamos tentar. Foi aí que meus preconceitos começaram a cair por terra. Já na primeira sessão, a Julie voltou com os movimentos bem melhores já. Ela não tinha mais movimento nenhum nas patas de trás. Voltou da primeira sessão já mexendo as patas. E cerca de 4 sessões depois já estava andando normalmente. Com mais algumas sessões ela já corria à vontade. E era impressionante. Com o passar do tempo, conforme ela ficou estável, as sessões começaram a ser mais espaçadas. Com isso, ao se aproximar da data da próxima sessão, ela já começava a dar sinais da doença novamente. Já começava a mancar um pouquinho. Mas era só voltar da sessão que estava completamente recuperada. Eu tive que dar o braço a torcer. Afinal, para seres humanos eu podia achar que era efeito placebo, mas para cães, um cão não sabe o motivo daquela agulha penetrando no seu corpo. Ele não sabe que aquilo é para melhorar determinado problema de saúde. Não tem como dizer que aquilo é efeito placebo. Tive que admitir, a acupuntura funcionava. A Julie teve uma vida feliz e correu para o resto da vida. E aquela experiência serviu para que eu revesse minha maneira de pensar, quebrasse meus paradigmas. Foi aí que eu entendi e passei a valorizar aquela famosa frase de Raul Seixas: eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Essa foi a minha primeira experiência com alguma terapia holística e serviu para quebrar os meus preconceitos, porque depois voltei a precisar de outras terapias holísticas. Em 2012, depois de estar há 1 ano em São Paulo, eu precisei novamente. Mudei para São Paulo em 2011, quando terminei a residência de cirurgia geral. E 1 ano depois, trabalhando de maneira estonteante e em um estilo de vida completamente diferente do que eu estava acostumado no interior. A vida inteira eu morei no interior. Morei por 1 ano em São Paulo na época de cursinho, mas nessa época minha vida era ir do cursinho para casa, de casa para o cursinho. Quando mudei para São Paulo como cirurgião geral, aí sim eu passei a viver a vida na cidade grande. E 1 ano depois, comecei a perceber que meu sono já não era mais o mesmo. Não dormia bem e não acordava disposto, não tinha um sono reparador. Comecei a perder as coisas com frequência, coisas do dia a dia. Não lembrava onde tinha deixado a chave do carro, perdia a carteira, esquecia tudo por onde ia. Comecei a ter acidentes no trânsito frequentemente, acidentes bobos, por distração mesmo. E comecei a sentir uma angústia progressiva que eu não sabia de onde vinha. Resolvi procurar tratamento, procurar um psiquiatra. E fui diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada. Comecei o tratamento com medicamentos, mas com medicamentos apenas não vi muito resultado. Fui a um psicólogo, comecei também a fazer terapia e até vi alguma melhora, mas a melhora mesmo só aconteceu quando me indicaram o Reiki. Fui a uma terapeuta de Reiki e já na primeira sessão fiquei admirado. A sensação de alívio, de conforto que eu tive com aquela prática foi algo realmente... Fiquei espantado. Como pode simplesmente a imposição de mãos me trazer tanto conforto, tanto alívio dos sintomas? Achei que era só uma coincidência daquele dia, mas veio a segunda sessão, a terceira, e os sintomas de transtorno de ansiedade foram indo embora. Quando eu vi, eu estava bem, não perdia mais as coisas, não batia mais o carro. É claro que o psicólogo, o psiquiatra, a terapia e os medicamentos tiveram um papel essencial na minha melhora, mas com certeza o Reiki teve papel fundamental. Passei a viver bem na cidade grande, me acostumei com aquele ritmo e a vida começou a melhorar. Mudei de empregos,
Comecei a trabalhar como cirurgião geral em bons hospitais de São Paulo. Trabalhava no Santa Catarina, um hospital de referência, muito conceituado na Avenida Paulista, no Oswaldo Cruz, que dispensa comentários, no Hospital Paulistano. Entrei para uma equipe de cirurgia oncológica, tinha ótimos salários, a vida estava ótima. E minha mãe nessa época estava passando por algumas dificuldades e eu tinha que fazer alguma coisa. Chamei minha mãe para morar comigo e abrir um negócio em São Paulo. Pensamos nas possibilidades e resolvemos abrir um canil, já que ela tinha experiência na área. Mas eu não sabia onde estava me metendo. As dificuldades para administrar um canil eram muito maiores do que eu imaginava. Mas, enquanto eu estava em São Paulo, mesmo tendo prejuízos financeiros, o meu salário cobria esses prejuízos. E cuidar dos cachorros era uma paixão. Então, continuamos persistindo no negócio. O problema veio quando eu resolvi prestar uma nova residência e passei em cirurgia oncológica no Hospital de Câncer de Barretos. Hospital maravilhoso, que hoje se chama Hospital do Amor. Nome muito justo, porque é um hospital que é um exemplo a ser seguido de como se deve tratar um paciente, da humanização que é empregada naquele hospital. Só que aí eu tinha 2 casas para sustentar, a de São Paulo, com os cães, com a minha mãe, e a minha em Barretos. E os meus rendimentos caíram para cerca de 10% do que eu tinha em São Paulo. E a carga horária mais do que dobrou. O resultado vocês já devem imaginar, né? Minhas reservas, tanto financeiras como emocionais, foram se esgotando. Precisei vender meu carro, precisei fazer empréstimos. Mesmo assim, a situação era cada vez mais desesperadora. Aqueles sintomas de ansiedade começaram a voltar. E dessa vez com um agravante. Estava me sentindo muito deprimido, cada vez mais deprimido. A minha qualidade de vida e a qualidade de vida da minha mãe e dos cães eram cada vez pior. E eu me sentia 100% responsável por aquilo. Comecei a buscar alguma saída, comecei a estudar sobre economia, sobre administração, sobre marketing. Só que aí, caí numa entrevista com o André Lima, que ensina uma terapia chamada EFT, Emotion Freedom Technique. Mais uma terapia holística que entrou para a minha vida e que nos ensina a tratar o subconsciente e a limpar nossas crenças limitantes. Com ele, eu entendi que não adiantaria eu estudar sobre marketing, sobre economia, sobre administração ou até sobre canil, sobre raças de cães. Nada disso adiantaria se eu não mudasse o meu subconsciente e as crenças limitantes que eu carregava a respeito do dinheiro. Como alguém que considera o dinheiro algo negativo poderia ter dinheiro? Como alguém que vê as pessoas prósperas de maneira negativa pode prosperar? Aí eu entendi a importância do autoconhecimento, da evolução pessoal e da busca por essa evolução. Depois do André Lima, eu conheci o Wallace Lima, que fala sobre a física quântica, as leis universais, principalmente a física quântica aplicada à saúde. Foi outra pessoa transformadora na minha vida. É dele o primeiro livro que eu considero transformador na minha vida. Dê um salto quântico na sua vida. É de graça a propaganda, viu, gente? Vou falar sobre esse livro mais para frente. Vou falar sobre física quântica nesse canal, mas não é o momento agora. Agora foi só para citar no contexto da história. E EFT é outra terapia que também vamos falar bastante neste canal. Mas neste momento também foi só para explicar o contexto das terapias holísticas na minha vida. O fato é que conforme eu me aprofundei em autoconhecimento, as coisas começaram a melhorar.
Comecei a limpar as crenças limitantes da minha mente através desta técnica que o André Lima ensina, o EFT, e tudo começou a mudar, tanto financeiramente quanto o meu corpo emocional passou a dar sinais de mudanças rápidas. Quando eu achei que estava tudo melhorando, aí veio o pior golpe de todos. Fui expulso da residência de cirurgia oncológica de Barretos, faltando pouco mais de 6 meses para acabar a residência. Eu havia me dedicado quase 2 anos e meio da minha vida para aquela residência, feito planos, tudo baseado na especialização que eu estava buscando, e de repente nada mais daquilo existia. Meu chão desmoronou, eu não sabia o que fazer. E o pior, os sintomas de depressão voltaram, e dessa vez voltaram com toda a força. Eu estava realmente doente. A depressão que eu estava sentindo era algo que eu nunca havia sentido antes. Depois de algum tempo, eu entrei na justiça e provei que a minha expulsão de Barretos foi injusta, mas aí o estrago já havia sido feito. Por um tempo eu inclusive pensei em suicídio. E não foi uma nem 2 vezes não. Eu realmente cheguei a planejar suicídio. Mas eu tinha pessoas que dependiam de mim, tinham animais que dependiam de mim, e pessoas que me amavam, que me deram muita força e que me ajudaram a segurar as pontas e a buscar forças onde eu pudesse. Foi aí que eu me lembrei do Reiki e do quanto aquela terapia me fez bem quando eu tinha passado por uma dificuldade anterior. Comecei a pesquisar sobre terapeutas de Reiki em Barretos, mas não encontrei. Só que descobri que para me tornar reikiano nível 1 não era tão complicado. E que se eu me tornasse reikiano, eu poderia me auto-aplicar Reiki. Fora que teria inúmeras vantagens. Eu poderia aplicar Reiki nos cães, nas plantas, nos parentes, nos amigos. Resolvi me inscrever. E desde que eu fiz o primeiro curso de Reiki, que é chamado O Despertar, que a minha vida vem mudando completamente. De lá para cá, as melhoras seguem a passos largos, e em todos os aspectos: financeiro, profissional, pessoal, relacionamentos. Hoje, eu sou cirurgião geral no Vale do Ribeira, conceituado, sou admirado, sou respeitado. Dá uma falhada na voz aqui. Hoje, eu sou cirurgião geral no Vale do Ribeira, respeitado, admirado, coordeno uma equipe de cirurgia geral, trabalho em 2 hospitais, sou mestre de Reiki e tenho uma vida maravilhosa. Sou próspero, tenho uma casa maravilhosa, com muito verde, com vários animais de estimação. Temos 2 cães, 4 gatos, um cabrito, uma porquinha, uma esposa maravilhosa que vê a vida, enxerga o mundo em sintonia comigo. E tudo melhora a passos largos. Hoje eu aplico Reiki sempre que eu posso, nos animais, nas plantas. Hoje eu envio Reiki à distância para todos que me pedem. Eu tenho uma caixa de Reiki para envio de Reiki à distância. Sim, é possível enviar Reiki à distância. Eu tenho um caderno de Reiki onde faço os meus pedidos pessoais e até hoje tudo que eu coloquei no caderno tem se concretizado. Busco incorporar na minha vida os 5 princípios do Reiki. Para isso, ao acordar, a primeira coisa que eu faço é recitar os 5 princípios quando meu cérebro ainda está em alfa, para tentar levar aqueles princípios para todo o meu dia. E antes de dormir, quando já estou quase adormecendo, quando o cérebro volta a ficar em alfa, repito novamente os 5 princípios do Reiki, tentando passar um filme de como foi o meu dia, para relembrar em que momentos que eu infringi esses princípios, para me comprometer comigo mesmo a não infringi-los novamente em situações semelhantes.
Eu vou fazer um vídeo aqui ainda sobre os 5 princípios do Reiki, só sobre isso, porque é algo de suma importância. Mas hoje, para quem não sabe quais são, vou só citá-los. Só por hoje não sentirei raiva, só por hoje não me preocuparei, só por hoje expressarei a minha gratidão. Aqui está meu livro da gratidão. Toda noite eu escrevo pelo que sou grato naquele dia. Só por hoje farei meu trabalho com amor, com dedicação e com honestidade. E só por hoje serei gentil com todas as criaturas vivas, com todos os seres. Esses princípios são transformadores e hoje eu tento colocá-los na minha vida o tempo todo. O Reiki hoje faz parte do meu dia a dia. O Reiki hoje está na minha vida o tempo todo. Outra prática que eu faço é selar os meus chakras para proteger o meu campo energético de vibrações negativas todos os dias antes de sair à rua. Eu envio o Reiki para o mundo. Neste momento de pandemia, todos os reikianos de nível 2 ou nível 3 estão enviando o Reiki para o mundo, vibrando energia de amor. E é por isso que eu estou aqui hoje. Com tantas bênçãos que o Reiki trouxe para a minha vida, eu não podia deixar essas bênçãos limitadas apenas a mim e as pessoas próximas a mim. Eu me sinto na obrigação de formar novos reikianos e de passar esses conhecimentos para todos que puderem, para todos que queiram. É por isso que eu estou aqui, em busca de evolução, em busca de um mundo melhor, e é por isso que eu estou convidando vocês a virem nessa jornada comigo, em busca de um mundo melhor. Se vocês compartilham desses ideais, se vocês acreditam em um mundo melhor, acreditam na energia do amor, venham comigo. Me sigam nas redes sociais, compartilhem esse vídeo. E eu sou todo gratidão. Namastê.